Olá a todos que acessarem a esse vídeo. Hoje estamos fazendo mais um comentário do livro Um Curso em Milagres e entramos hoje na lição 136, que diz: A doença é uma defesa contra a verdade. Bem, essa lição ela quer nos recordar e nos fazer despertar que toda doença que ocorre em nosso corpo físico, na realidade, ela surgiu antes na nossa mente. A nossa mente, por acreditar no mundo de ilusões, por cultivar a culpa, a vergonha e o medo, ainda que de forma inconsciente, essa mente gera conteúdos equivocados, como a doença em nosso corpo físico. Isso porque no livro texto do O 100 é explicado que o nosso corpo físico, ele é um instrumento que nos permite viver essa experiência física aqui na Terra. E, portanto, esse corpo por si só, ele é neutro. Quem dá vida ao corpo é o espírito. E a mente conduz o nosso espírito, conduz o nosso corpo. Então, tudo aquilo que a gente alimenta a nível mental é refletido no nosso mundo externo, é refletido principalmente no nosso corpo físico, que é algo mais palpável, que é aquilo que nos acompanha ao longo de toda a nossa vida. E a doença, ela nos faz ficar desconectados de si mesmo. Ela nos faz levar nossa atenção apenas para a doença em si. E quando nós adoecemos fisicamente, o que acontece? A gente tira a atenção de cultivar uma vida espiritual de forma mais acentuada, de dedicar tempo à nossa vida espiritual, ao autoconhecimento, e faz com que a gente volte toda a nossa atenção para a doença, para cuidar da doença. Então, é como se ocorresse um deslocamento daquilo que verdadeiramente somos e a gente fica temporariamente doando o nosso tempo apenas a cuidar dessa doença física, né? E como essa doença física nasceu? Muitos escolhem ignorar essa ideia, mas já é até cientificamente comprovado que toda doença física ela nasce primeiro a nível mais sutil, ou seja, a nível mental. Isso me fez recordar muito de um ensinamento que existe na filosofia do yoga, que diz que um dos grandes obstáculos ao cultivo de uma mente mais pacífica, mais equilibrada e ao contato com a sua vida espiritual é a doença física. Então, a doença física ela se transforma num dos maiores obstáculos para se alcançar estados de mente mais elevados, mais harmoniosos, justamente porque desvia a sua atenção da verdade, levando a sua atenção para ilusões. E se a gente conseguisse perceber que, da mesma forma que a doença é gerada primeiro na nossa mente, ela também deve ser curada primeiro na nossa mente. Quando a gente finalmente decide olhar para as nossas questões internas, todos nós precisamos nos recordar que o nosso corpo físico por si só, ele é neutro e, portanto, ele não tem poder criativo. Ele não cria nada sozinho. Ele tem ali uma mente que tem um poder criativo, que está sempre imaginando situações, que está sempre imaginando projetos de vida, que está sempre imaginando tudo aquilo que a gente alimenta internamente e que, como um reflexo, isso que nós alimentamos vai se refletir externamente, vai aparecer no nosso corpo, na nossa matéria mais densa. E voltando para a lição do dia, ela diz o seguinte: a doença é uma defesa contra a verdade. Aceitarei a verdade do que sou, e hoje deixarei a minha mente ser totalmente curada. Qual é a verdade daquilo que somos verdadeiramente? Espírito. Nós somos todos seres espirituais vivendo uma experiência humana. E que, portanto, esse corpo físico, ele é o instrumento que te permite viver essa experiência
e que, portanto, ele não tem vida própria e que ele vai se deteriorar, mas que o seu espírito, ele é eterno. Ele vai para além desse corpo. E por fim, a lição diz para que a gente repita: esqueci-me do que realmente sou, pois confundi meu corpo comigo mesmo. A doença é uma defesa contra a verdade, ou seja, nós inconscientemente utilizamos a doença física como um auto-ataque. E sendo um auto-ataque contra as nossas culpas, as nossas mentiras que contamos a nós mesmos, contra a nossa vergonha, é como se a doença física ela fosse uma punição que nós criamos para nós mesmos. Ela nos afasta da verdade. Mas eu não sou um corpo e a minha mente não pode atacar. Portanto, não posso estar doente. Para que a gente se recorde que, mesmo que o nosso corpo físico adoeça, na verdade o que precisa ser curado é a nossa mente, é o nosso espírito. Porque o nosso corpo é uma extensão do que nós somos. Nenhuma doença é um acidente. Nenhuma doença nasce do nada. Antes, a gente precisou alimentar algo dentro de nós que refletiu no nosso corpo físico. E tem uma passagem aqui dessa lição que ele fala: a doença não é um acidente, como todas as defesas. É mais um instrumento insano para o auto-engano. E eu te convido também a fazer um exercício internamente de se perguntar: quando você adoece, quando o seu corpo físico adoece, qual é o ganho que você está tendo com aquela doença? Porque às vezes nós temos ganhos inconscientes ao estar doentes, seja a atenção de alguém querido, seja um tempo para descansar. Muitas vezes nós estamos tanto tempo vibrando na autocobrança e a gente cuida de todos que estão à nossa volta e esquece de nós mesmos, justamente porque não queremos olhar para o que tem dentro de nós e o nosso corpo adoece, porque é um pedido pelo descanso. Então fica aqui essa reflexão. Olhe para si mesmo, perceba os seus equívocos mentais, corrija a sua mente. O corpo ele não pode ser corrigido. Antes precisamos corrigir o que é mais sutil, o que está na nossa mente, aquilo que a gente pode observar, mas não pode tocar. E aconselho que você leia essa lição. Ela é bem profunda, a gente poderia passar horas aqui comentando sobre ela, mas não tem como fazer isso, apenas um vídeo. E nós nos vemos na próxima lição. Espero que tenha ficado claro para você esse comentário. Se você conseguiu compreender, peço para que curta esse vídeo, deixe aqui embaixo o seu comentário. Vou adorar compartilhar mais um pouco dessa ideia com você. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!